Boa noite, bem-vindos ao Noite Informativa. Às quartas-feiras reservamos um espaço para análise de alguns temas que marcaram a semana e hoje contamos então com a presença do professor Julião Cumbana, dos deputados Mohamed Yassine e também do Silvério Ronguana. Ora bem, nós vamos começar por analisar esta decisão do FMI, Fundo Monetário Internacional, que reafirmou que vai continuar a suspender a ajuda financeira ao país até que o governo esclareça para onde foram parar os mais de 2 bilhões de dólares norte-americanos contraídos em nome do povo moçambicano, que curiosamente o povo moçambicano não tem conhecimento de onde foram parar estas notas, diga-se muitas notas. Eu vou começar por si, professora Cumbana. Cumbana, obrigada. É no fim. Sim, obrigada. Professor Julião Cumbana. Como é que olha para esta decisão do FMI em continuar então a sancionar a Moçambique pela contratação destas dívidas ocultas que até então nada foi esclarecido? Bem, boa noite, Ana Maria, boa noite, caros pares do painel e telespectadores da STV. O que eu acho desta decisão do FMI? É uma decisão soberana de uma instituição a qual aderimos, supostamente de forma voluntária. Nós não tínhamos outro remédio naquele tempo para podermos tirar o país da situação de quase bancarrota econômica em que se encontrava quando nós aderimos a este organismo internacional, lá nos anos 80, e nós concordamos com as regras. Só que a pressão interna para assegurarmos a nossa defesa criou uma situação que fez com que nós tivéssemos que transgredir algumas regras que nós próprios é que concordamos com elas no princípio. Isto não é a primeira vez que acontece no relacionamento com instituições internacionais. O interesse nacional tem que estar em primeiro lugar. E no caso das dívidas ocultas, esteve em primeiro lugar o interesse nacional. É preciso estarmos claros de que o FMI não dá crédito para a aquisição de equipamento para a defesa dos Estados. Dá créditos para programas de desenvolvimento, alguns, porque também não dá créditos para determinados programas de desenvolvimento, sobretudo se são aqueles programas que podem criar condições para que o país seja autossuficiente, do ponto de vista de produção de alimentos e do ponto de vista de atendimento de problemas básicos da sua população, como problemas de saúde e problemas de educação. Portanto, os créditos do FMI são créditos que têm um pacote de programas econômicos que podem financiar. A maior parte dos programas de interesse nacional, como é o caso da defesa, eu já dizia isso, o FMI não financia. Então, os Estados que não têm ou não conseguem ainda produzir receita suficiente para fazer face às necessidades de defesa da sua soberania, da sua integridade territorial, para equipamento das suas forças de defesa e segurança. Os países que têm essa necessidade, sem dinheiro, têm que recorrer a créditos em alguns outros mercados financeiros. Mas o que está em causa aqui é que este crédito não foi, portanto, consultado, não foi autorizado pelo povo moçambicano, pelo Parlamento, e o que está em causa, penso, professor Julião Cumbana, não é a contratação das dívidas ocultas, deste dinheiro, mas sim pelo facto dos moçambicanos não terem sabido e nem o FMI ter sabido. Isso não é problema do FMI. O facto de os moçambicanos não terem sabido não é um problema do FMI, é um problema dos moçambicanos entre si. E este problema os moçambicanos entre si já estão a resolver.
O Parlamento moçambicano formou uma comissão de inquérito que investigou estas dívidas. Há um relatório que foi produzido e quero acreditar que está depositado na instituição de direito, a Procuradoria da República, para os procedimentos subsequentes. Agora, o FMI suspendeu o apoio a Moçambique porque Moçambique violou algumas cláusulas do entendimento para o apoio financeiro a este país por esta instituição multilateral. Isso está bem nos termos desse acordo. Agora, nas missões que o FMI fez a Moçambique, já foi esclarecido o que tinha que ser esclarecido. Já tivemos aqui uma auditoria internacional às contas das empresas criadas por esse dinheiro das dívidas. Produziu o seu relatório e há agora passos subsequentes à produção desse relatório que o Estado moçambicano está a tomar no sentido de esclarecer não só ao FMI, como também aos moçambicanos, as lacunas que ainda existem. Agora, não é razão bastante para o FMI ainda continuar a insistir que o Estado moçambicano tem que esclarecer o paradeiro da quantia de 500 milhões de dólares ou 600 milhões de dólares, qualquer que seja a importância, que não está esclarecido no relatório da CRO. Isso já é interferência, na minha opinião, é uma interferência, é uma ingerência a assuntos internos do Estado moçambicano, exato, que é uma questão que eu penso que os moçambicanos deviam estar contra ela, se tivessem amor à sua própria pátria. Colabora então com esta opinião do professor Julião Cumbana, deputado Rongoane, que os moçambicanos deveriam estar contra esta decisão do FMI. Como é que olha para este reafirmar desta instituição em continuar a suspender a ajuda financeira ao país? Bom, em primeiro lugar, queria cumprimentar os colegas do painel e cumprimentar os telespectadores. E começaria por dizer, como diziam os latinos, pacta observanda. Portanto, os pactos devem ser observados. A partir do momento que um Estado ou um governo, em nome de um Estado, não cumpre os seus compromissos, é claro que tem que ser irradiado. Portanto, parece não haver dúvida para ninguém que a partir do momento que é um governo que engana o seu próprio povo, esse governo deixou de ser legítimo e até certa maneira de poder negociar, seja o que for, com qualquer instância internacional. Portanto, o que aqui a FMI está a exigir é que lhe dê garantia de ser um governo digno desse nome. Porque, repare, trata-se de dívidas ilegais, portanto, que não observaram aquilo que está estatuído na Constituição da República, concretamente no artigo 179, sobre as competências da Assembleia da República. Isso não foi claramente observado, o que consubstancia só por si um crime, e qualquer instituição que quer lidar com o governo tem de certificar que esse governo faz o mínimo, que é o cumprir as leis do seu próprio país. O segundo aspecto é que, tendo sido descobertas essas dívidas, houve de fato uma comissão de inquérito da Assembleia da República, houve uma auditoria internacional e tanto um como o outro detectaram que houve desvios, que estes dinheiros não foram usados como devia ter acontecido, detectaram que realmente houve pessoas que se locupletaram e enriqueceram na base desse dinheiro, e o que o FMI espera é aquilo que qualquer moçambicano honesto espera, que uma vez que há crime, uma vez que há desvio, uma vez que há roubo ao povo moçambicano, aqueles que perpetraram este roubo possam ser, portanto, encontrados, e depois de serem encontrados possam ser responsabilizados. Porque, reparemos, os europeus, como qualquer povo inteligente, são muito coerentes. É preciso lembrar que ainda estão a perseguir os que participaram com o RIC na Segunda Guerra Mundial, porque eles acreditam que o crime corresponde a uma sanção, que aqueles que cometeram crimes têm de fato ser encontrados e serem castigados. Não é como nós, em que alguém pode estar hoje conflito de interesse, que tá bom, já deixei de estar em conflito de interesse, vou chamar o meu amigo a dever assinar o mesmo contrato. Não, estamos a tratar com povos coerentes, com povos sérios. E o que esses povos coerentes e sérios exigem é que, se efetivamente foi violada a lei orçamental
como foi demonstrado pela Comissão de Inquérito da Assembleia da República, se efetivamente houve desvio de fundos, como foi claramente demonstrado pela Auditoria Internacional, aqueles que fizeram isto têm de ser encontrados, têm de ser responsabilizados. Exato. Mohamed Yassine, acha que então esta posição do FMI é uma forma de pressionar o governo a responsabilizar os autores desta dívida, ou seja, as pessoas que supostamente ficaram com esta quantia que não se sabe até então, pelo menos segundo o relatório da Kroll, mais de 500 milhões de dólares desapareceram? Bom, muito obrigado pela oportunidade e também desejar um bom programa aos meus colegas do painel e também para quem está em casa. E eu não sei se é importante discutir a posição do FMI, porque o FMI tem as suas balizas e deixou claro, se não trazem ao de cima o relatório real sobre o paradeiro do dinheiro, não trazem ao de cima os responsáveis, sejam eles individuais ou coletivos, que criaram essa situação, nós não temos nenhuma relação com Moçambique. Daí que foram claros em dizer que não tem nenhum programa para com Moçambique em 2018. O que eu não consigo perceber aqui no meio é qual é quer dizer, o governo continua brincando com o povo moçambicano, fingindo que vai ao encontro do FMI, quer dizer, fazendo o mesmo jogo com a espera de resultados diferentes. A questão é que, por parte do FMI, não há nenhum outro resultado diferente. Enquanto estas duas questões não forem resolvidas, o FMI não tem assunto para discutir com o governo moçambicano. Provavelmente seria importante para o governo moçambicano perceber de uma vez por todas que estas instituições não irão mudar de posição, porque desta vez foi o ministro, da outra vez foi uma outra pessoa com uma cara bonita. Trata-se de responsabilidade. O FMI, afinal de contas, não tem dinheiro de um Estado. Tem dinheiro de várias instituições que acaba por dar para Moçambique. E se for a ver, não é só o FMI como instituição que está de costas voltadas com Moçambique. A União Europeia também é a mesma situação. Os Estados Unidos também é a mesma situação. A quem é que o Estado moçambicano ou o governo moçambicano continua a pensar que pode enganar? Porque não existe mais ninguém. Olha, e outra questão é, nós estamos aqui com um discurso de combate à corrupção, é muito bom, eu até gosto de ouvir, mas eu pergunto, o mesmo discurso tem efeitos retroativos ou não? Porque se tiver efeitos retroativos, então o país foi todo ele saqueado por um grupo de pessoas que não é difícil identificar. Então, de outra forma, diria, de uma linguagem um bocadinho mais avulsa, é que um conjunto de pessoas com responsabilidade, me refiro à responsabilidade designada por um grande número de moçambicanos que foram eleitos e daí formou-se um governo. Decidiu que deveria roubar em nome do governo o dinheiro dos moçambicanos. Por que eu digo que é roubar o dinheiro? Porque afinal de contas, para quem usou o dinheiro por uma coisa clara a favor deste povo moçambicano, por mais que até então não tenha o consultado, que é o primeiro erro do ponto de vista constitucional, estaria hoje disposto a clarear com A mais B para onde que foi este dinheiro que não pediu autorização parlamentar para o emprestar. E porquê que acha que não está a ser clarificada esta questão? Não está certo, porque o objetivo principal era roubar dinheiro dos moçambicanos. Quer dizer, isto não tem outro nome. Quer dizer, enquanto não se saber para onde foi esse dinheiro, então há um rombo financeiro. Tanto como pode ver no relatório do Tribunal Administrativo, é que aqui há um rombo. Então, para onde é que foi o dinheiro? É falácia dizer que os moçambicanos hão de se entender entre eles. Então, se os moçambicanos hão de se entender entre eles, para que é que os governantes vão atrás do FMI? Tão simples como isto. É importante dizer que, mesmo a nível do Banco Mundial, outros programas estão a ser financiados. O que não está sendo financiado é o Orçamento Geral do Estado. E o Orçamento Geral do Estado para o funcionamento do governo é o mais importante. Daí a necessidade de se ir fora, atrás do FMI, de maneira
para que se reforce o Orçamento Geral do Estado. Olha, não é de hoje que o governo moçambicano sabe que não vai receber nenhum tostão do FMI. Não é de hoje que o governo moçambicano sabe que não vai receber nenhum apoio do Millennium Challenge Account. Isto tudo o governo moçambicano já sabe desde 2015. Eu digo já sabe desde 2015 porque participei diretamente como responsável da delegação parlamentar no encontro do Washington. E eu sei aquilo o que lá foi decidido. Não é novidade. Então, se o governo tem outras soluções, que acredito que o meu colega aqui do painel acredita que existam, então que deixe o FMI, que traga essas outras para o povo moçambicano poder perceber que, afinal de contas, para além destas, nós tínhamos outras opções. E a verdade é que elas não existem. Exato. Eu vou para si, professor Julião Kumbana. Esteve a falar há pouco que o FMI não deveria, portanto, interferir nos assuntos internos do país e mesmo assim, o governo, portanto, a delegação do governo, aproveitou esta ida a esta reunião anual do Banco Mundial e também do Fundo Monetário Internacional para tentar pedir então a estas instituições que retomassem a ajuda ao país. Mesmo sabendo, como o professor Julião Kumbana disse há pouco tempo, mesmo sabendo que o governo violou algumas cláusulas do acordo entre o país e o FMI, mesmo assim o governo foi lá a pedir dinheiro. Como é que olha para estas duas vertentes? É assim, Ana Maria. Nós somos membros de pleno direito do Fundo Monetário Internacional, ou das instituições, do grupo das instituições de Bretton Woods. Somos membros de pleno direito. Quando se despolitou o problema das dívidas ocultas, agora já não são mais dívidas ocultas, o Fundo Monetário Internacional orientou ou sugeriu ao governo moçambicano, que esta é a linguagem diplomaticamente mais correta, que se realizasse uma auditoria internacional, como ditam as regras do funcionamento das partes na organização. Essa auditoria já foi realizada. Essa auditoria já produziu um relatório e foi uma auditoria que foi realizada por uma instituição aprovada pelo próprio FMI. Se os resultados do relatório não satisfazem ao FMI, o que nós podemos fazer é só lamentar e talvez dizer que, bom, se o FMI não concorda com o resultado da auditoria, então que se encontre uma outra saída para que se produza uma auditoria que o FMI acha que há de ser aquela que vai produzir as respostas que o FMI precisa. Porque dizer-se que tem que ser o próprio Estado moçambicano a esclarecer isto, quando inicialmente foi dito que é preciso uma auditoria internacional porque o Estado moçambicano não mostrava a capacidade de poder resolver este problema sozinho, e agora diz-se que Moçambique tem que explicar onde é que foram 500 milhões de dólares que não são reportados no relatório, que o relatório reporta que não estão esclarecidos, o seu destino não está esclarecido. É uma coisa que para mim é uma fuga para frente do FMI, porque a premissa para que nós fôssemos à auditoria internacional é que o nosso Estado não estava em condições de esclarecer. Como é que agora estaremos em condições de esclarecer onde é que foram 500 milhões de dólares que não estão a ser, cujo destino não está a ser indicado pelo relatório da Kroll? É difícil, esta pergunta é muito fundamental. Como é que agora o FMI exige que o Estado moçambicano esclareça, tenha respostas para perguntas que foram colocadas inicialmente e para as quais foi contratada uma auditoria internacional que foi paga até com contribuição da comunidade internacional aqui cooperando com Moçambique? Então, isto é um pretexto, fica claro, portanto, para mim pelo menos, que é um pretexto que o FMI está a procurar para tentar ter acesso a outro tipo de informações. Que tipo de informações? São informações ligadas à segurança do Estado moçambicano. E com que objetivo portanto, em querer saber por isso mesmo é que eu estou a dizer a questões militares no país? Que interesse esta instituição? Que interesse teria era uma coisa que nós temos que todos perguntar ao FMI. Por que o FMI insiste que nós temos que esclarecer onde foram 500 milhões de dólares, que o relatório da Kroll não sabe dizer onde foram? Não seria de bom tom, professor Julião Kumbana, que o próprio governo, o próprio Estado esclarecesse
esclarecesse ao invés de uma outra instituição? Não, não é de bom tom. Se trata de um assunto de segurança nacional, não seria de bom tom. E eu penso que é preciso que se perceba o seguinte, que todos os Estados devem ser tratados como pessoas. Portanto, nós não podemos obrigar uma pessoa a tirar suas roupas, mostrar suas roupas interiores em público. Eu penso que isso não é legítimo. Não há como nós podemos aceitar que se faça uma coisa dessas. Portanto, se a Kroll não conseguiu esclarecer o paradeiro dos 500 milhões de dólares, significa que o governo moçambicano também não pode esclarecer, porque a propósito, é por causa disso que a Kroll tinha que vir aqui esclarecer o paradeiro de todos os dinheiros das dívidas. Portanto, se não é possível esclarecer, é provavelmente a aplicação desse dinheiro tem a ver com assuntos que não podem ser divulgados de forma leve, porque são assuntos ligados à segurança do Estado moçambicano. E ao Estado moçambicano assiste o direito de ter informações secretas, como a qualquer outro Estado. Portanto, eu acho que o FMI está a fazer uma chantagem ao governo moçambicano para ter acesso a informações que nenhum outro Estado legítimo no mundo havia de fornecer a este organismo internacional. É por isso que eu sou da linha de pensar que esta chantagem tem a ver com alguma tentativa de ingerência nos assuntos internos do Estado moçambicano. Exato. Professor Rongoana, acha que o FMI terá intenções em querer saber de outros assuntos internos do país e, portanto, usa esta capa das dívidas ocultas para poder se intrometer nos assuntos internos? Bom, eu acho que se existir alguém do FMI, é pena que não haja, que esteja a assistir a este debate, só pode estar a rir, por uma questão muito simples. Quem precisa de dinheiro somos nós, não é o FMI. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós somos membros do FMI. O FMI também somos nós. Portanto, essas regras que existem no FMI não foram feitas pelos outros. Nós somos parte destas instituições e também corroboramos essas regras. Portanto, não tem sentido que hoje, uma vez que houve um roubo, andamos aí com retórica, porque a verdade é esta. Digamos o que quisermos, mas o dinheiro que é bom mesmo não há de vir. Portanto, parece-me que é de bom tom, se Moçambique quer continuar a trilhar a estrada do desenvolvimento, só o pode fazer se estiver, de fato, com os seus parceiros. Estamos a falar do FMI, do Banco Mundial, do Japão também, estamos na Ásia, na União Europeia e de muitos outros países. Agora, pensar que o governo moçambicano vai enganar os seus cidadãos, porque é preciso sublinhar isso, os cidadãos moçambicanos estão todos revoltados por este rombo, porque a situação econômica calamitosa que estamos todos a viver é por causa deste rombo. Houve sim uma auditoria, e a auditoria o que apurou é que de fato existem pessoas implicadas no desvio deste dinheiro. E é preciso lembrar que essa auditoria foi feita e os seus resultados entregues à Procuradoria da República. Portanto, se há uma falta de ação, não tem a ver com a auditoria, nem com os auditores. Os auditores fizeram o seu trabalho, entregaram o relatório à Procuradoria. E de quem é a culpa? Quem não está a agir é a Procuradoria. Portanto, o que está em causa, quem não está a defender o seu povo, que é o povo moçambicano, é a Procuradoria, que não está a responsabilizar. E por que não está a defender as causas? Por questões óbvias, nós sabemos que temos a Procuradoria que temos, que só protege os criminosos desde já há muito tempo, não só nestes casos. Em muitos outros casos, temos assistido a este espetáculo barato. Houve realmente um rombo. A Assembleia da República foi prepentória no seu relatório que efetivamente há indiciados, existem indícios de culpa de algumas pessoas neste desvio, a Auditoria Internacional indicou a mesma coisa. Então, o passo subsequente é que essas pessoas sejam responsabilizadas. Não pode o povo moçambicano pagar por um punhado de pessoas. Não podemos continuar sempre com o mesmo discurso barato, segredo. Não há segredo de Estado nenhum. O que existe é roubo. Não há nenhum Estado que se defende com ilegalidades. Não há nenhum Estado que se defende com roubos. Roubos e ilegalidades são crimes. E aqueles que praticam roubos e ilegalidades têm de ser detidos.
Portanto, não podemos continuar a fazer esse espetáculo, porque vamos falar, e o FCM ia assistir, até nós ficarmos cansados. Nós já estamos cansados de falar assim. Então, entregue os culpados, porque estamos a falar com povos coerentes. Eu estava a dizer que até os criminosos de Nuremberg, até hoje, estão a ser perseguidos e punidos. E os europeus seguem lógicas. Uma vez que nós prevaricamos, através do nosso governo, fazendo estes roubos, se não, de fato, esclarecer isto como convém, se não responsabilizar as pessoas que fizeram isto, pode ter a certeza que não terá mais este dinheiro. Exato. Uma coisa é brincar com o povo moçambicano, que uma coisa diz uma coisa hoje, outra amanhã, mas nós estamos a lidar com instituições que não dependem de nós. Acho que o grande problema é que o nosso governo está acostumado a lidar com pessoas que dependem dela. Ora, o FMI não depende, nós é que dependemos, portanto, é que devia ser com mais humildade, a pedirmos desculpa, a cumprirmos as regras. Agora, estarmos aqui a falar, no final do dia, dinheiro zero. Exato. E continuaremos com os mesmos problemas. Bombadilla Sina, concorda então com a posição do professor Julião Cumbana, ao dizer que o FMI tem interesses por detrás desta decisão em não retomar com ajuda financeira? Eu às vezes sinto um certo equívoco no meu colega de painel, porque às vezes refere-se que o FMI está contra o governo e depois o FMI está contra o Estado. E eu penso que o Estado é a junção de várias instituições, na qual, felizmente, nós dois fazemos parte de uma delas, que é a Assembleia da República. E é na Assembleia da República onde se decide qual é o teto orçamental que o governo pode ter ou até onde o governo pode pedir os empréstimos. Se o colega de painel muito bem diz que é segredo do Estado, e eu posso lhe avançar que nós, como Assembleia da República, não sabemos por onde foi esse dinheiro, fazemos parte de um bloco do Estado. E não só, é que a Assembleia da República representa o Estado no seu todo, que é o cidadão. Ademais, é que, como bem disse, pode ser, tem a ver com a defesa que foi comprada para a segurança do país. Até posso concordar, mas é preciso recordar o colega de painel que durante o inquérito que foi na Assembleia da República, o atual Ministro da Defesa, por várias vezes, disse, como voltou a dizer no dia da Independência, no dia 25 de setembro, que não tem nenhum armamento, não recebeu nenhuma remessa de armamento e não recebeu nenhum valor relacionado com o caso em questão. Agora, eu pergunto, nós temos, se o que o Ministro da Defesa afirma é exatamente mentira, estamos a dizer que não só mentiu para o povo abertamente no dia 25 de setembro, como mentiu perante uma comissão parlamentar, uma comissão de inquérito parlamentar. E o que é que isso representa? Representa total desonestidade de um governo, o que significa que cabia ao Presidente da República o demitir, porque afinal de contas é uma pessoa com falta de palavra. Mas acima de tudo, se o Ministro mantém na sua posição, significa que alguém não está a dizer a verdade. E entre a palavra do Ministro do meu colega do painel, eu prefiro a palavra do Ministro porque jurou em sede da Assembleia da República dizer a verdade na comissão de inquérito. Então eu não quero ver aqui que o meu colega defenda que este dinheiro pode ter sido usado para o armamento e o FMI procura saber, e tendo o Ministro da Defesa dizer que não recebeu nenhum armamento e não recebeu nenhum cheque neste valor. Está mais do que claro para todo moçambicano que este dinheiro teve outros contornos. E é preciso também aclarar que o relatório da Kroll não sabe onde foram parar esses dinheiros, porque algumas pessoas que entendem que estão acima da lei não deram a devida justificação. Ou algumas delas simplesmente acharam que não deviam receber essa instituição, que era uma instituição que foi credenciada pela PGR. Então, nós estamos aqui, todos nós moçambicanos, 27 milhões, encurralados à procura de melhores condições de vida, porque um punhado de pessoas colocou-nos nisto. Quer dizer, não podemos estar aqui a andar a dar volta, devemos incentivar com que essas pessoas sejam responsabilizadas, essas pessoas devolvam o dinheiro, essas pessoas acabem por dizer-nos o que é que fizeram com este dinheiro que
no fim de cabo, quem vai pagar sou eu, é o colega de painel, é o colega de painel, é a moderadora e claro que o cidadão questiona, para que é que eu vou pagar um dinheiro que eu não sei para onde é que foi? E depois a última questão que é engraçada é que se o colega se refere ao governo, eu pergunto qual dos governos? O governo passado ou o atual? Porque o governo atual, no meu entender, não é o governo que fez a dívida. Quem fez a dívida foi o governo passado. Então, mas o Estado, tanto como tal, continua o mesmo. Exato. E, professor Kumbana, olhando então para estas contradições todas entre pessoas que fazem parte do mesmo governo, do mesmo Estado, acha que há esperança de que haja um esclarecimento por parte do governo ou por parte da PGR de onde é que foram parar os mais de 500 milhões de dólares? Para pessoas politicamente maduras, Ana Maria, neste assunto não há contradições nenhumas entre o que uns dizem e outros também dizem. Não existem contradições aqui. Assuntos ligados à defesa são assuntos de segredo de Estado. Portanto, aqui não há negociação possível. É aquilo que eu estava a dizer. Ninguém pode obrigar a outrem a despir-se em público. Não pode, quer dizer, não deve. Se pode, não deve. O FMI acha que pode e acha que porque pode tem que nos fazer despir em público. Mas, felizmente, temos um governo responsável. Contrariamente ao que os meus pares do painel estão a dizer aqui, o governo que nós temos é um governo altamente responsável, quer este, quer o passado. Aliás, este governo que nós temos agora, nada mais é que continuação da gestão do mesmo partido. As mesmas políticas estão a ser geridas, algumas melhoradas pelo mesmo partido. Portanto, é verdade que o governo que contratou essas dívidas o fez, mas o partido que suporta este governo é que definiu a política de defesa do Estado moçambicano e é essa política que está em cumprimento, quer no governo passado, quer neste governo. E acha então que estes 500 milhões de dólares foram usados para a compra de diariamente? Eu quero acreditar que estes 500 milhões de dólares foram utilizados para os fins para os quais foram pedidos emprestados. Eu quero acreditar nisso, até aparecer uma prova de que não foram usados para tal. Agora, quem quiser produzir a prova que não foram usados para tal, que produza. E aqui vem à memória um pronunciamento do meu par do painel, ali no fundo da mesa, o deputado Runguan, quando dizia que nós temos que esperar que as autoridades esclareçam o crime que ocorreu em Nampula recentemente. Agora aqui está a dizer que houve roubo. Está a dizer que há pessoas que roubaram, está a acusar pessoas, mas a Procuradoria-Geral da República ainda não nos apareceu com os nomes das pessoas que podem ter cometido, provavelmente. Há indícios de que houve mau procedimento. É isto que foi dito pela PGR. Há indícios de que houve mau procedimento. Mas quem cometeu esses maus procedimentos? Quem? Não sei. Ainda está no segredo da justiça. Devemos esperar que as pessoas que são indiciadas de terem cometido crimes neste processo de aquisição, de utilização do dinheiro emprestado nestas dívidas que eram ocultas antigamente, seja a Procuradoria da República a dizer qual é o crime que cada um deles cometeu. Agora, não sei por que a oposição política moçambicana tem tanta pressa de ter esses crimes esclarecidos e não os demais. E por que para os outros crimes quer que se aguarde pela justiça para esclarecer tudo, enquanto para este caso já não se quer que a justiça esclareça tudo? E tenho que dizer mais ao meu par do painel, que eu não faço confusão entre Estado e Governo. Eu sei que o Governo é uma das instituições do Estado, é a instituição que gera o Estado como tal, os assuntos do Estado do dia a dia. E sei que a Assembleia da República não representa o Estado ou não representa como tal. A Assembleia da República é representante dos donos do Estado, que é o povo, para fiscalizar a atividade do governo, que sai, portanto, que é criado por alguém que foi legitimamente eleito também. Portanto, aqui não há nenhuma confusão. Eu estou triste de ver compatriotas meus a negarem perceber que assuntos da defesa do Estado devem ser assuntos entre nós. São nossos assuntos internos e aqui nós, todos os moçambicanos, independentemente das cores políticas, devíamos unir forças, devíamos unir as nossas vozes e dizer: FMI, nós estamos a tratar do assunto das dívidas ocultas de acordo com as nossas leis e também no caso das relações com o FMI, já contratamos uma auditoria internacional, fez o seu trabalho e
estamos a seguir os trâmites seguintes deste processo todo, desde que o relatório nos foi entregue. Portanto, não deve ser por causa disso que o FMI, mais uma vez, tem que estar a fincar pé, que o Estado moçambicano tem que esclarecer dúvidas do interesse do FMI. Porque as dúvidas do interesse moçambicano, as instituições do Estado moçambicano estão a esclarecer aos moçambicanos. A Assembleia da República formou uma comissão de inquérito para esclarecer o caso das dúvidas ocultas. A Procuradoria-Geral da República está a trabalhar com a informação trazida pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia da República e pela organização que realizou a auditoria. Está a trabalhar com isso para esclarecer isto tudo aos moçambicanos. E já apareceu preliminarmente a dizer o que aconteceu. Por isso é que todos nós sabemos que houve maus procedimentos aqui na utilização destes dinheiros. Portanto, todo o processo de esclarecimento destas dívidas aos moçambicanos, pelos moçambicanos, estão em curso neste momento. Como é que o FMI tem que utilizar isso como razão para ainda castigar, se é que este é o termo que pode ser usado, Moçambique, por não ter conseguido esclarecer? Porque o relatório da Kroll, não é que Moçambique não consiga esclarecer isso, é que o relatório da Kroll não consegue esclarecer. Exato. Mas não é porque moçambicanos não podem esclarecer os moçambicanos onde foram os 500 milhões de dólares internamente. Eu penso que isso é um assunto estritamente interno da República de Moçambique, que o FMI devia saber responder e tratar com Moçambique os assuntos que estão cobertos no nosso acordo de cooperação. Portanto, essa coisa de dizer onde é que foi o dinheiro, nós dissemos, contratamos estas dívidas para assegurar a defesa da nossa soberania. E é para isso que o dinheiro foi utilizado. Queremos fazer auditoria. Vieram fazer auditoria. Viram que parte desse dinheiro foi utilizado para esse fim e parece que não estão a conseguir esclarecer onde é que foi a outra parte do dinheiro. Agora, como é que o Estado moçambicano tem que esclarecer isso ao FMI? O Estado moçambicano, se tiver que esclarecer onde é que foi esse dinheiro a alguém, é aos moçambicanos. E esse processo está em curso. Então, que nos deixem trabalhar nós internamente. Exato. É preciso lembrar que houve uma comissão de inquérito que apurou que houve violação da Lei 179. Ora, a violação da lei é crime. Portanto, não estamos aqui à espera. Já houve uma instituição... Não é o Parlamento, meu caro, que declara crimes. A comissão de inquérito foi muito clara. Não é o Parlamento, nem a Comissão Parlamentar de Inquérito que declara crimes. São instituições próprias, são tribunais. Portanto, está a cometer um erro. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi criada à luz da lei, concluiu que, de fato, houve violação da lei orçamentar. Estamos a falar do Parlamento moçambicano. Mas o Parlamento não faz acusações. Que representa não é o tribunal, o Parlamento. O moçambicano. Portanto, não há dúvida, se havia um moçambicano que não sabia, houve crime. Este crime foi a violação da Lei 179, porque compete apenas à Assembleia da República determinar os avales que está de fazer. Olha, isto não foi observado. Logo, há um crime. Portanto, não há dúvida sobre isso. Houve esta auditoria internacional que também concluiu que de fato houve desvios de dinheiro. Portanto, nós deixamos que as instituições trabalhassem e elas trabalharam e nos trouxeram até aqui que, olha, houve estas violações. Agora, falta simplesmente identificar quem são as pessoas e essas pessoas serem responsabilizadas. É exatamente o que a FMI está à espera, é exatamente o que Moçambique está à espera. Agora, é preciso também salientar, quem está à procura de quem? Não é o FMI a pedir a Moçambique. É Moçambique a pedir ao FMI. Portanto, pode-se ter o discurso arrogante possível, mas no final do dia não haverá dinheiro. No final do dia não teremos parceiros a caminhar conosco. No final do dia continuaremos pobres, continuaremos renegados por todos os povos, portanto, ficaremos sozinhos a fazer barulho, mas este barulho não vai nos levar a lado nenhum. O que é preciso é que este governo cumpra de fato aquilo que são as suas obrigações internacionais para ser um governo respeitado, para transformar Moçambique num órgão respeitado e credível. Porque na situação em que nos encontramos, por causa destes crimes, deixamos de ser um organismo credível e estamos a ser considerados, não, que o nosso governo está a se comportar como um criminoso. Agora, não há ninguém que quer fazer negócios com alguém que não cumpre a palavra, com criminosos. A situação é esta. Nós, como Estado, temos que nos distanciar imediatamente dessas dívidas,
levar as pessoas que cometeram essas dívidas à barra do tribunal, responsabilizar, lavarmos as mãos para continuarmos de cabeça erguida. Agora, fazer barulho, falar e acusar o FMI, acusar este, no final do dia, meu amigo, não haverá dinheiro na pobreza absoluta. Simplesmente isso. Bom, não sei, eu penso que por mais que se insista que o FMI não deve se intrometer porque as respostas já foram dadas e que outras respostas cabem ao Estado, bom, é uma forma de buscar conversa para este assunto, mas acredito que todos nós sabemos que, por mais que não se assuma hoje, há aqui uma responsabilização clara, porque afinal de contas o governo anterior era composto por pessoas conhecidas. E se hoje em dia nós somos obrigados a assumir, como quem me disse, houve má conduta na gestão desses dinheiros que foram pedidos emprestados, parando só aí, se houve uma má conduta na gestão desses dinheiros ou foram usados não devidamente, já era suficiente para a PGR responsabilizar aí. A outra questão é que no relatório da Kroll ficou claro que houve uma subfaturação acima de 730 milhões de dólares. Isto como? Através da cariação entre o preço do produto que se diz comprou, que foi comprado, que se tinha fatura cá, de volta à fonte de origem de venda e perceber-se que o que se disse que se gastou não é o mesmo que o vendedor disse que vendeu. Existe aqui claramente as pessoas, seja ela gente A, B, C, Z ou X, essas pessoas foram comprar, subfaturaram ao povo moçambicano e essas pessoas, está claro que não precisa de se dar tanta volta para as responsabilizar. Agora, uma coisa é certa, é que, bem disse o colega, é que o partido do governo, o governo é o mesmo, porque o partido que gera o governo passado e este é o mesmo. Sim, provavelmente seja por esse motivo que até hoje nós não temos essa questão resolvida, porque afinal de contas nós estamos perante pessoas que dizem que há um segredo de Estado. Eu só queria, não levando exatamente o seu lugar de moderador, mas perguntar ao nosso colega, este segredo do Estado é só deve ser conhecido pelos membros do governo passado e membros deste governo, porque é um segredo do Estado. Mas ninguém conhece, porque se são 500 milhões que desapareceram em nome de segredo de Estado. Quem são as pessoas que conhecem esse segredo de Estado? Quem a nível do país, para pelo menos o povo moçambicano dizer que fulano, esse é que conhece o segredo de Estado. E eu faço outra pergunta. O governo passado, que foi responsável por essas duas, saiu com a informação de segredo de Estado. Foram nomeados outros ministros, têm também o segredo de Estado. Mas o povo não sabe. Esse segredo de Estado, como é que se faz? Bom, quer responder esta pergunta? Bom, eu quero fazer duas observações antes de responder essas perguntas. Eu posso responder essas perguntas. Primeiro, o meu par do painel, mais uma vez o Ronguano, está a cometer um erro quando diz que há crime. Porque quem pronuncia os crimes são tribunais. Portanto, a Comissão Parlamentar de Inquérito não era nenhum tribunal. Foi uma comissão parlamentar de inquérito com poderes judiciários, sim senhor, mas não tinha poder judicial, tinha poder judiciário. Quer dizer que a matéria que saísse deste inquérito, que fosse vista passível de procedimento criminal, tinha que ser canalizada às instituições que podem fazer acusações. No caso, a Procuradoria da República. Por isso é que o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito foi depositado na Procuradoria da República. Mas nem a Procuradoria da República faz acusações. Tem que submeter o expediente aos tribunais. São os tribunais que pronunciam crimes. Portanto, não há competência aqui neste painel, nem no Parlamento, de se dizer que houve crimes aqui. Podemos dizer que a matéria indicia que houve crimes, mas temos que esperar que sejam as instituições de direito a pronunciar os crimes que foram cometidos. Não somos nós aqui. Portanto, é um erro que ele está a cometer e está em contravenção àquilo que ele próprio, em algum momento, aqui disse neste painel. Portanto, eu penso que é preciso a gente se resguardar, deixar que as instituições do Estado tenham o tempo que precisam de ter para trabalhar diligentemente para esclarecer os assuntos que nos apoquentam a todos nós. Segundo, então, nesse caso, temos que esperar
que o FMI seja esclarecido para nos dar o dinheiro. Não devemos estar a correr para e ninguém está a dizer que não. E ninguém está a dizer que não. Ninguém está a dizer que não. Mas estamos a dizer o seguinte, que essas condições que o FMI está a colocar já estão fora do âmbito do nosso programa de cooperação. Porque se fosse para esclarecer, para retificar aquilo que foi mal feito, nós já declaramos ao FMI que sim, contratamos essas dívidas, sim, não informamos, sim, queremos auditoria internacional, foi feita, a auditoria internacional esclareceu parte da utilização dos dinheiros, mas não conseguiu esclarecer outra parte. Isso já não é problema do governo moçambicano, é problema da auditoria. Portanto, o FMI tinha que ir ter com a auditoria, procurar saber porque que não conseguiram esclarecer as dívidas. Então, isso não é problema do governo moçambicano. É problema do governo, sim. As dívidas agora, as dívidas foram contratadas, aparentemente de forma não prevista pela lei. Isto assim constitui crime ou não? Constitui violação do que está escrito. Agora, esse crime, de que tamanho é que é? É preciso esperarmos que as instituições que pronunciam crimes sejam elas a pronunciar os crimes. Não somos nós. Nós podemos dizer, há suspeitas aqui de que houve violação da lei. Não, houve violação da lei. A Comissão Parlamentar de Inquérito apurou que parece ter havido violação da lei. Não parece. E se for a Comissão Parlamentar de Inquérito a dizer, apuramos que houve violação da lei, então, mesmo a Comissão Parlamentar de Inquérito, mesmo a Assembleia da República, tem que esperar que sejam os tribunais a dizer que, sim, senhor, houve violação da lei. Porque esta informação de que houve violação da lei, nós é que pensamos assim. A Assembleia da República é que pensa assim. Mas há separação de poderes neste país. A Assembleia da República tem que esperar que o tribunal confirme que a sua suspeita de que houve violação da lei é verdadeira. Porque o Parlamento não é tribunal. E depois também aqui é preciso uma coisa. É que eu estou a ver aqui alguma ingenuidade política da parte dos meus deputados. São meus representantes da Assembleia da República. Estão a fazer mistura de coisas aqui. Nós temos aqui o princípio de separação de poderes. Muito bem. Okay? A Assembleia da República não é tribunal. Bom, tudo bem, os tribunais é que pronunciam crimes, não é a Assembleia da República. Tem toda a razão. Eu vou fazer tudo bem. No princípio de separação de poderes. O poder de autorizar empréstimos ou não é da Assembleia da República. Ok, isso não foi observado. Mas não é a Assembleia da República que tem que dizer que houve crime. Não, a Assembleia da República disse que foi violado. A Assembleia da República pode dizer que foi violado este princípio. Agora, o tribunal vai analisar toda a matéria e vai verificar se a violação desta lei que foi vista pela Assembleia da República constitui ou não constitui crime. Mas é crime, foi exatamente. Não é a Assembleia da República, nem um deputado que diz isso, são tribunais. Este aqui é o ponto. Como é que a polícia passa multas? Você viola a lei da estrada, nós estamos a falar de grandes leis. A polícia passa... Se não concorda, recorre. Violando a lei... Se não concorda, recorre para os tribunais poderem entrar em ação. Mas estás a reconhecer que é assim que as coisas funcionam. Se a polícia passa a multa e acha que não tem que pagar porque não concorda, reclama. Os tribunais vão entrar em ação e vão verificar se a polícia passou corretamente a lei, a multa ou não. Se não concorda, mas se há evidências, como existe neste caso, de que o governo violou o artigo 169, não há mais nada. É crime. O que tem que fazer a Procuradoria da República é agir. E a Procuradoria da República está a agir. A PGR está a agir no caso. Então temos que esperar que a PGR termine o seu trabalho. Concorda que houve crime. Não, a PGR não acusa também. Como não? Não pronuncia crimes também. A PGR tem que submeter provas de que houve crime, trazendo, por exemplo, o relatório da Comissão Parlamentar ao Tribunal. O Tribunal é que tem que se pronunciar sobre isso. Porque a PGR subordina-se ao Executivo de alguma maneira. Portanto, não é o Executivo que vai dizer que houve crimes. Nem é a Assembleia da República que vai dizer que houve crimes. São os tribunais. Então vamos esperar que sejam os tribunais a pronunciar que houve crimes aqui e a indicar quem são os criminosos. A PGR vai acusar. A Assembleia da República denunciou violação da lei. Isto aqui funciona assim, meus caros. Não se apressem. Tenham calma de esperar que os tribunais funcionem. O que a justiça está a dizer é que esperemos que os tais tribunais esclareçam para que haja dinheiro. Portanto, devemos estar tranquilos. Agora, o que nós não compreendemos é essas acusações ao FMI quando há clareza de que temos que esperar o tribunal. O FMI está a dizer assim, quer esperar os tribunais? Esperem o tempo que quiser. Agora, dinheiro mas que não nos venham incomodar. O FMI não disse não nos venham incomodar. Não, também não
é verdade que o FMI disse não nos venham incomodar. O FMI disse, nós não temos nada agendado com o governo de Moçambique até 2018. Até que esclareçam blá blá blá. Não, tudo bem. Ok. Mas isto aqui é a resposta do FMI, não ao governo moçambicano. É a resposta do FMI aos jornalistas que fizeram esta pergunta. Como é que vão pegar esta pergunta aqui e fazer isso um peditório que o governo moçambicano foi fazer lá? O governo de Moçambique está a fazer aquilo que deve fazer, está na lei, com o resto das instituições do Estado, para que este assunto das dívidas ocultas seja esclarecido. Então vamos esperar. Vamos esperar e não vamos correr a fazer acusações. Agora, o FMI está à espera disso, então que espere. Nós também estamos à espera. Todos os moçambicanos querem que este assunto das dívidas seja esclarecido. Então, não façamos acusações impróprias aqui. Então vamos ficar à espera. Bom, nós vamos então, vamos olhar então uma outra vertente que tem que ver com estas dívidas ocultas. Se esta ajuda, Momad Yassine, ao orçamento do Estado, sem esta ajuda, aliás, o orçamento do Estado para 2018 será deficitário. O que é que isto irá representar para o povo moçambicano e, em particular, para a população mais pobre? Olha, sem olhar para 2018, já em 2017 o Estado está muito apertado para o seu funcionamento, porque afinal de contas é através desses apoios que o Estado consegue, também reforçado com as taxas internas que vai cobrando, que faz com que a máquina do governo funcione. Olha, poderia haver esperança que depois do esclarecimento o Fundo Monetário Internacional pudesse no próximo ano libertar, porque é preciso recordar também que todos os outros atores que apoiam o Orçamento Geral do Estado, do ponto de vista de doações, são todos unânimes que enquanto não houver um esclarecimento em relação às dívidas ocultas e a responsabilização individual e coletiva, não irão apoiar o Orçamento Geral do Estado. O que significa que a maior parte dos programas do Estado para o próximo ano estarão eclipsando. Eu estou a olhar para questões como saúde e educação, que são setores que normalmente o seu orçamento é deficitário, apesar de ser questões-chave. Nós teremos problemas nesses setores. E eu nunca vi nenhum Estado que desenvolveu sem que tivesse um orçamento robusto para a educação. Nunca vi nenhum Estado que desenvolve sem que houvesse um programa concreto e robusto para a saúde, deixando as outras áreas. Agora, fazermos de conta que o Estado moçambicano poderá ficar de pé da melhor maneira, enquanto o FMI, como dizia uma colega, não está a ver o FMI, o Estado moçambicano, fora do conjunto dos países que beneficiam das políticas diretas do FMI. Quer dizer, nós vamos nos segurando até hoje, mas provavelmente um dia seremos obrigados, até por aquilo que nós estamos a passar como moçambicanos, o governo será obrigado mesmo a, de uma ou de outra maneira, trazer ao de cima esses cidadãos. E aí nós vamos ver que não há segredo de Estado nenhum. Exato. Deputado Silvério Rongoana, com esta suspensão de ajuda financeira, isso traduzir-se-á em algumas carências para os moçambicanos? Penso que não há dúvida sobre isso, porque afinal de contas, se o governo moçambicano tem recorrido a estas instituições internacionais, é um governo necessitante, não precisa muito deste dinheiro para poder funcionar. Portanto, significa que não tendo este dinheiro, vamos continuar a ter problemas sérios em todos os setores. E o mais engraçado, a começar pelo setor da defesa e da segurança do Estado. Porque é preciso que nós nos entendamos. A segurança do Estado não se faz apenas com armas, e mesmo se fizer só com armas, é preciso pagar os polícias, é preciso dar de comer aos militares. Portanto, sem dinheiro, esta segurança do Estado fica ainda muito mais frágil ainda. Portanto, se o nosso governo está de fato a querer servir a segurança do Estado, tem que dar educação ao seu povo. Tem que dar saúde ao seu povo, porque um Estado armado até os dentes, mas com os seus soldados todos doentes, penso que não está a fazer nada aí. Portanto, precisamos da cooperação internacional. Portanto, é preciso lembrar que não se trata apenas de dinheiro, trata-se
de tornar Moçambique de novo um Estado país credível, confiável, que pode assinar pactos. É por isso que eu comecei por dizer pacta observanda est, em latim. Os pactos devem ser observados, porque a partir do momento que uma pessoa, seja singular ou coletiva, não é capaz de honrar os seus compromissos, significa que não pode ter a confiança para fazer qualquer tratado com nenhum Estado. Nós, neste momento, estamos com problemas com o Japão, suspendeu a sua ajuda, com a França, com a Inglaterra, com Portugal, com a Itália. Portanto, é uma questão de... Será que todos esses são nossos inimigos? Mas nós não podemos ter um momento quando o FMI nos empresta dinheiro, fazemos um discurso que é um parceiro nosso, que quer nos ajudar, não sei o quê, mas quando nos exige o cumprimento das regras, começamos a acusá-lo, a lhe chamar nome. É essa falta de coerência que os outros países não gostam. Infelizmente, não serão os governantes a sofrerem com isto, porque esses sim têm assegurado os seus salários, as suas benesses, os seus privilégios. Exato. Mas ai de nós, povo simples, nós sofreremos, porque para colocarmos os filhos a estudar, precisamos de escola pública. E a escola pública precisa do orçamento do Estado. E onde é que Se estamos doentes, precisamos do hospital público. O hospital público funciona com o orçamento do Estado. Precisamos de agricultura. Toda a máquina do Estado. E onde é que acha que o Estado vai arranjar dinheiro para cobrir este déficit orçamental para 2019? Se o Estado tivesse, já teria ido. O Estado começou a dizer que vai ao Japão. E o Japão logo a seguir vai dizer, não me metam nisto. Se vocês não cumprem os acordos, eu também não vos dou o dinheiro. Portanto, nós o que vamos assistir é o piorar da nossa situação. Infelizmente, outras pessoas, como o professor Kumbano, como os governantes, esses têm os seus privilégios bem assegurados. Mas nós, que representamos o povo, nós que somos o povo moçambicano, sentimos na pele que hoje falta medicamento no hospital porque não temos aquele dinheiro. Nós sentimos que há problemas do professor na escola porque o professor não está a ser pago as horas extras. Não estamos a conseguir desenvolver a agricultura porque precisamos daquele dinheiro. Portanto, nós, como Estado moçambicano, devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, com diplomacia, com amizade, negociarmos com o FMI e outros parceiros para voltarmos ao convívio das nações, porque dar nome a essas instituições, fazer acusações baratas, não nos vai servir em nada. Vamos falar, e no final do dia não teremos dinheiro e continuaremos aqui a fazer programas de televisão. Exato. Mas o que a população precisa não é disso. Professor Julião, está claro que o orçamento do Estado para 2018 será deficitário. Onde é que acha que o Governo vai procurar dinheiro para cobrir esse déficit orçamental? Que alternativas o país tem para fazer face então aos desafios que serão impostos para o próximo ano? Essa é uma pergunta muito séria e bastante boa pergunta, minha compatriota. Quando eu ouço estas reclamações que nós estamos a fazer, porque o FMI condiciona a ajuda financeira a Moçambique ao esclarecimento cabal, à sua satisfação do paradeiro de alguma parte dos dinheiros que foram utilizados para o reforço da nossa soberania. Quando estes nossos compatriotas reclamam, como estou a ver neste painel e tenho ouvido em outros lugares, eu às vezes me questiono assim, mas será que nós todos mesmo percebemos como é que funcionam os Estados, que hoje são chamados Estados poderosos? Será que nós queremos ser de facto independentes de alguma maneira? Penso que o fato de o FMI não estar neste momento a financiar o orçamento geral do Estado moçambicano já pelo segundo ano consecutivo, agora já estamos a entrar para o terceiro. Se dizem que não vão apoiar o próximo ano, já estamos a entrar para o terceiro ano sem apoio de ninguém. E o nosso Estado mesmo assim conseguiu se manter como está se mantendo agora. Penso que esta experiência deve servir de lição para que nós moçambicanos arregacemos as mangas e nos empenhemos na produção daquilo que precisamos para fazer. Porque isto está por numa situação que afinal a nossa economia é muito vulnerável porque nós próprios ficamos na sombra da bananeira à espera do apoio do FMI. É bom que o apoio esteja aqui, se estiver,
Mas será que soubemos gerir bem durante esse tempo todo? Será que nos fez bem? Está a parecer para mim que tudo o que estamos a fazer agora é reclamar o fato de, agora que o apoio nos foi retirado, nós não podermos levar a vida que levávamos antigamente. Há muitas empresas que foram abertas aqui e as pessoas iam ao banco, encontravam dinheiro, não sabiam que o dinheiro não era moçambicano, não sabiam que o dinheiro era emprestado pelo FMI. Agora que o FMI não dá dinheiro, já não há crédito nos bancos, os juros subiram, são muito caros. Então nós estávamos a utilizar dinheiro que não era nosso. Isto nos desperta para a necessidade de nós começarmos a produzir dinheiro que é nosso, com o nosso próprio trabalho. Portanto, eu penso que no lugar de andarmos aqui a culpar o governo pelo fato de ter tentado reforçar a nossa soberania, equipando as forças de defesa e segurança, como conseguiu equipar com os dinheiros que pediu emprestado, aqueles que foram mal usados, nós vamos esclarecer, e as pessoas que usaram mal esse dinheiro hão de ter que enfrentar as nossas leis. Isso vai acontecer neste país. Nós devemos unir as forças, todos nós como moçambicanos, e apoiar as ações que o governo está a desenvolver, que as nossas instituições estão a desenvolver, para que essas dívidas sejam melhor esclarecidas e para que a gestão da coisa pública seja mais criteriosa. É isto que eu acho que nós devemos estar aqui a discutir, como fazemos as coisas da melhor maneira. Agora, que vamos sentir dificuldades, vamos sentir. Podemos ultrapassar. Se conseguimos ultrapassar esses últimos 2 anos sem apoio de ninguém, quer dizer que até estamos melhor preparados, pelo menos psicologicamente, como já nos disseram que não vão nos apoiar, pelo menos psicologicamente, porque no primeiro ano até fomos encontrados em contrapé. Estávamos à espera que esse apoio pudesse vir e não estávamos preparados para isso. Agora nos avisaram antecipadamente que não vão avisar. Podemos nos preparar melhor. O que devemos fazer agora, o debate que devemos ter ao nível nacional é como é que nós vamos suprir o déficit orçamental que nós vamos ter em 2018, porque não vamos ter apoio de ninguém. Então, esse é o debate que eu penso que é importante nós termos aqui. No lugar dessas arruaças que nós andamos a fazer, os partidos de oposição devem ajudar a fiscalizar a ação governativa, devem estar a mostrar às pessoas o que o governo está a fazer que está programado e aquilo que não está a fazer está programado e aquilo que está a fazer mal estando programado, para que as coisas possam ir se corrigindo nesse processo todo. No lugar de estarem a tirar pedras contra o governo, para o governo cair, porque se cair o governo, caímos todos nós neste país. Pelo menos temos que esperar que este governo faça o que pode ser capaz, o que é capaz de fazer, até nós irmos às eleições em 2019, a podermos apertar o cinto e a conseguirmos pelo menos o pouco que conseguimos para sobrevivermos a esta crise, enquanto nos preparamos para produzirmos melhor, para podermos ser algum dia autossuficientes, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista até alimentar, porque até pedimos dinheiro emprestado ao FMI para comprar comida, quando temos 36 milhões de terra arável, dos quais só 4%, como se diz, são cultivados. Portanto, nós temos que ter um outro tipo de debate, não é este debate de arruaça política que temos tido no nosso país, que eu acho que não contribui para nada, pelo contrário, só mostra as nossas fragilidades, e essas fragilidades são aproveitadas pelos nossos inimigos nos mercados internacionais, porque a comunidade internacional que está aqui, não está aqui só por ser amiga, está aqui também porque acha que Moçambique é um bom parceiro, mas com esses parceiros nós temos que competir no mercado internacional, e aquilo que colocar bloqueio, se nós conseguimos ocupar um espaço que eles não possam ocupar, eles vão estar contra nós de alguma forma, mesmo que não o digam de forma aberta. Então, não há ninguém aqui que está a fazer acusações ao FMI, de forma nenhuma. Nós somos membros do FMI, nós violamos as regras do FMI, nós estamos a apanhar o castigo que devemos apanhar por termos feito isso, mas fizemos isso no interesse nacional. Exatamente. E isso não é mau. Não é mau. Eu vou pedir... Não concordo. Eu penso que, primeiro, não concordo muito no sentido de quando a gente diz fizemos isso no interesse nacional. O interesse nacional tem que ser uma coisa clara, colega. Não há interesse nacional que só algumas pessoas é que sabem. Porque já houve espaço suficiente para poder se explicar que isso é interesse nacional. São pessoas que não sabem, que sabem com legitimidade. Sim, Nós conferimos poder a essas pessoas para serem elas que sabem do nosso segredo e guardam o nosso segredo. Portanto, essas pessoas têm legitimidade. Mas é que nós estamos no Parlamento, temos legitimidade. A questão está aí. Tá, o Parlamento. Sim. O governo já esteve no Parlamento a explicar por que não foi ao Parlamento. E o meu deputado estava lá, ou não estava? Então por que tem que questionar isso? Não foi capaz de perceber por que não se foi para lá? Agora que estamos a entender, nós estamos a esclarecer todos os assuntos entre nós. Olha, colega. Até o conflito já parou, porque nós, os moçambicanos, estamos a começar a entendermos no lugar dessa desconfiança que estamos a começar a plantar novamente aqui. A minha questão é meramente financeira. É que sem o apoio, a questão que o colega tem que perceber é que sem este apoio do FMI, todas essas outras instituições que durante todos esses 40 anos ou tantos anos apoiaram Moçambique
não irão apoiar. Não é verdade quando diz que não, estamos a ter uma melhor agricultura, porque até o próprio programa sustenta, veio através do Banco Mundial. E é preciso recordar também que a agricultura que nós continuamos tendo hoje continua sendo uma agricultura rudimentar. Vamos parar de chorar e trabalhar, meu pai. Vamos parar de chorar e trabalhar. Nós precisamos... Vamos parar de viver de mão estendida para fora. Sim. O FMI está-nos a castigar porque nós violamos as normas. Devemos perceber isso. Agora, vamos utilizar este castigo para fazermos o melhor disso. No lugar de estarmos aqui a chorar, a chorar. Isso não vai resolver o nosso problema. Todos nós, porque o FMI, aliás, temos que saber, o FMI, o dinheiro que ele nos dá emprestado é dívida. Mas o que nós fizemos aqui ilegalmente foi dívida. Basta. Então, eu quero lhe perguntar, como disse, vamos parar de chorar em relação ao FMI, concordo, vamos ter uma melhor produção, concordo, e eu lhe pergunto, como é que vamos pagar essas dívidas que foram feitas ocultas? De onde é que nós vamos tirar o dinheiro para pagar? E se conseguimos pagar, por que queremos pagar se algumas pessoas é que se beneficiaram do dinheiro? Por que eu tenho que pagar um valor sobre que alguém... quem se beneficiou ilegalmente desse dinheiro? Temos que esperar que os tribunais esclareçam o assunto. Mas depois vamos ter o debate necessário para responder às suas perguntas. Nós vamos então passar, estamos com muito pouco tempo, e eu queria fazer uma última pergunta com relação a este tema, e vou pedir então que os meus convidados respondam de forma mais telegraficamente possível. Vou começar por si, Dr. Silvério Ronguana. Que lições tirar desta situação toda, destas dívidas ocultas, da PGR, o FMI, o Fundo Monetário Internacional? Que lições Moçambique pode tirar desta situação toda? A primeira lição é que há dos povos que são governados por ladrões. Isso é terrível. Portanto, nós estamos na situação que estamos porque tivemos um governo, o governo passado, que enganou o povo moçambicano, que não cumpriu com a lei orçamentária. Esta é a primeira lição. A segunda lição é que, ai de nós, se não soubermos sermos humildes, reconhecermos que, olha, o que fizemos, ou o que o nosso governo fez, é errado. E porque é errado, precisa de ser reparado. Se nós continuarmos a acreditar que o mal passa por si, é aquilo que outros povos não concordam. Portanto, há um mal, tem que se procurar os culpados, e esses culpados têm de ser responsabilizados. Exato. Acreditarmos que vamos acordar no dia seguinte as coisas diferentes. Vou pedir então a Mohamed Yassine, muito telegraficamente possível. Em relação a esta questão, eu penso que as pessoas devem ser responsabilizadas. Claro que a justiça não deve ser à pressa, mas deve ser depressa, para que a questão seja discutida, as pessoas sejam responsabilizadas, enquanto há ainda a solução de nós evitarmos um descalabro do país. Porque, afinal de contas, por mais que se diga de uma ou de outra maneira, o país vai caindo. Quer dizer, a situação econômica do país vai se deteriorando. E isso tem impacto claro em toda a outra ação social do povo. Então, a justiça não deve ser depressa, mas deve ser à pressa. À pressa. Exato. Professora Kumbana? A nossa dependência é causada pelo fato de nós moçambicanos não nos reconciliarmos uns com os outros. A nossa dependência acontece porque nós não estamos a utilizar os recursos naturais que temos para gerar renda para nós próprios. Esta dificuldade que estamos a enfrentar agora, o fato de estarmos a ser castigados pelo FMI porque tentamos um exercício de reforçar a nossa soberania, equipando as nossas forças de defesa e segurança, deve nos dar a lição clara de que a nossa terra tem que ser produtiva. E para isso é preciso que nós, moçambicanos, estejamos unidos e comunguemos o mesmo discurso de desenvolvimento. Não é quando um está a governar, os outros fazem tudo para que não governe bem. Exato. Como está a acontecer, a nossa oposição política em Moçambique é uma oposição de obstrução à governação. Eu penso que isso é que atrasa o nosso desenvolvimento e isso é que deve acabar. Os nossos partidos de oposição devem aprender com esta crise que eles são parte deste problema porque têm estado a obstruir a governação quando perdem as eleições. E se nós fizermos disso cultura, então este país nunca será bem governado, porque quem está a governar agora, se perder as eleições, também vai se colocar na oposição e vai obstruir a governação de quem tiver ganho as eleições. Eu penso que não é isso que nós queremos neste país. Nós vamos então passar para outro tema, estamos com muito pouco tempo. Vamos então analisar esta situação da Procuradoria-Geral da República, que requereu que se anule o acordo fechado ano passado por Carlos Mesquita, Ministro dos Transportes e Comunicações, e o seu irmão Adelino Mesquita, então administrador da Coronel de Moçambique, por haver
conflito de interesses e, por entender, ser recorrente que o ministro Mesquita viole a lei. Vou pedir então a vossa opinião, vou começar mesmo por si, a professora Cubano. Como é que analisa esta decisão da PGR em anular este memorando de entendimento entre os irmãos Mesquita? Para já, o ministro disse que aceita esta posição da PGR. Na minha opinião, só peca por ser tardia. Esta situação deveria ter sido resolvida logo no princípio, porque as leis existem. Esta lei que a PGR está a invocar neste momento para anular este memorando não é uma lei de ontem, é uma lei que existe já há algum tempo. Eu penso que as nossas instituições precisam, e o Presidente da República já deu esta indicação, as nossas instituições têm que trabalhar sem medo, porque tem a lei que as defende e têm que trabalhar dentro da lei. Portanto, eu olho para esta resposta ao último discurso do Presidente da República com os quadros de gestores sérios do Estado como uma resposta correta para esta campanha contra a corrupção que já se iniciou agora. Temos que eliminar todos os focos ou todos os tipos de contratos que indiciem qualquer conflito de interesses entre o gestor do Estado e os seus empreendimentos econômicos. Ainda bem que o ministro Mesquita respondeu nos termos que respondeu. Eu penso que é assim mesmo que tem que ser. Os outros que sigam o mesmo exemplo. Agora, a PGR, que trabalhe fundo neste assunto, que trate de trazer a público outros contratos que tenham os mesmos vícios que tem este contrato e que legalizemos as coisas. Temos que colocar as nossas leis a funcionar e esta é uma das formas que nós temos para sermos um Estado desenvolvido e credível. Eu tenho estado sempre a repetir, não há desenvolvimento em nenhum Estado do mundo quando não há obediência à lei. Para um Estado se desenvolver, em primeiro lugar, as pessoas têm que obedecer à lei. Todos nós temos que viver debaixo da lei. Não há ninguém que tem que ser especial em relação à lei. República é exatamente isso. A lei é em cima de todos. E, portanto, esta decisão da PGR é uma decisão bem-vinda, é uma decisão que indica que reconhecemos que algumas coisas não estão a andar bem no nosso país e ainda bem que reconhecemos isso, porque só a partir do reconhecimento dos erros e a sua correção é que nós podemos abrir caminho para o progresso que nós todos almejamos. E o reconhecimento dos erros é extremamente importante, porque traz lições para todos nós os outros. É que uma vez o erro reconhecido e publicamente divulgado, perde-se espaço para que esse erro volte a ser repetido. Exato. Porque erros não divulgados, repetimos muitas vezes e passam a ser cultura e começam a descaracterizar todo um povo. Eu penso que este é o caminho que nós devemos seguir. Bom, Madi Assina, como é que olha para esta situação? O próprio ministro Carlos Mesquita disse que não há nada criminal neste memorando de entendimento que ele próprio assinou com o seu irmão, mas a PGR defende então que houve conflito de interesse. Bom, primeiro que sabemos que é um ministro que está, como as instituições dizem, em constante conflito de interesse. A minha preocupação é qual é a necessidade de se manter alguém que claramente está contra aquilo que é o que o Presidente da República jurou a quando da tomada de posse. Quer dizer, não consigo perceber ou o ministro é mal assessorado ou não aceita assessoria, porque não quero acreditar que o Ministério de Transporte e Comunicação não tenha pessoal capacitado que alertou o ministro que o passo que ia tomar neste e em muitos outros casos por ele envolvido são contra a própria lei. E, por outro lado, e eu penso que também não é ético que o ministro apareça publicamente a dizer que concorda com a decisão, porque, afinal de contas, este é o culminar de mais uma instituição do governo. Mas muitas outras já vieram a falar da própria situação de conflito de interesse. E, nesta altura, o próprio Ministério, e não olhando para a Procuradoria, o próprio Ministério de Transporte e Comunicação, depois de ter percebido que cometeu um ato que não era legal ou que estava em conflito de interesse, podia ter recuado, sem precisar que uma instituição como a PGR viesse. Agora, dizer que não há crime nenhum, e eu penso que a lei de probidade pública foi aqui violada. Exato. O questionado sobre esta questão, o Alfredo Gamito, que diz que não há problema
nesta causa e diz que não há matéria para que o Carlos Mesquita seja incriminado e que provavelmente ele tenha assinado este memorando de entendimento por desconhecimento. Não, olhando para a lei não deixa de atuar porque o cidadão não conhece a lei. Não. E não só. Repare só a questão de tráfico de influência, primeiro. E segundo é que o ministro tem informação prévia. Porque, afinal de contas, se vai assinar um contrato, houve um concurso. E no concurso, o próprio Ministério da Transporte e Comunicação lança um concurso. E o ministro tem informação prévia. Quer dizer, sendo uma empresa a qual ele está vinculado, ou o seu irmão está vinculado, a vencer o concurso e assinar o contrato com ele, logo, por mais que diga que não exista, quer dizer... Exato. Deputado Silvério Ronguana, como é que olha para esta situação? Há ou não crime? Carlos Mesquita deveria ou não ser responsabilizado criminalmente? Bom, eu penso que antes de falarmos de crime ou não, tínhamos que olhar o que é que diz a lei da propriedade pública em caso de um conflito de interesse confirmado. Portanto, há uma instituição, portanto, que é legítima, que é a Propriedade da República, que veio, portanto, não precisou de tribunal, para o meu colega aqui, para anulação deste acordo, não foi preciso de tribunal. A PGR é competente e ela é competente também para confirmar a existência de um conflito de interesse. Um conflito de interesse que, aliás, já tinha sido confirmado também pela ética pública, não é? E o que a lei da propriedade diz é que quando se confirma que um servidor público ou um responsável público esteve envolvido em conflito de interesse, a única sanção prevista é a perca do cargo e não se discute. Portanto, isso está na lei. Portanto, quando é confirmado que um dirigente, que aí eu penso que é o artigo 3 da lei da propriedade pública, portanto, quando se confirma que houve conflito de interesse, o servidor público, portanto, eu estou a falar deste documento porque é o documento que eu trabalho com ele muitas vezes, porque tenho que dirimir esses casos, é muito claro. Quando se confirma que um servidor público esteve envolvido em conflito de interesse, a primeira sanção é a perca do cargo, sem olhar aos aspectos criminais. O segundo aspecto que é preciso sublinhar é que o ministro, na sua declaração, não disse apenas que aceitava esta nulidade do contrato. Diz que aceita e que este contrato vai ser editado, palavras textuais do ministro, vai ser editado de novo, com o mesmo valor, nos mesmos termos e assinado por outro ministro. Epa! Quer dizer, primeiro só dizer isto já é dramático. Quer dizer, tá bom, me apanharam desta vez, mas já temos a solução. A solução é que eu vou chamar o meu amigo a dever assinar. Eu penso que, em termos de comunicação política, é péssimo. Segundo, significa, de fato, que ou nós estamos a falar da questão da corrupção, mas já praticamos claramente. Afinal, houve um conflito de interesse. É só tirar o ministro e colocar outro ministro a assinar o mesmo documento, nos mesmos termos, com o mesmo valor. São palavras textuais do ministro. Eu penso que quando nós chegamos ao descalabro de alguém que é apanhado em conflito de interesse, ao invés de reconhecer a culpa, ao invés de pedir desculpas, que é aquilo que devia ter feito, diz, não, isso não é problema. Eu tenho outro colega que... Eu só queria esclarecer uma coisa ao meu par do painel, ao professor Ronguana. Continuo a dizer para o meu par do painel, deputado Ronguana, que pronunciamento de crimes é responsabilidade exclusiva dos tribunais, é competência exclusiva dos tribunais. Agora, aqui a PGR tem competência para denunciar aqui um conflito de interesses e até mandar anular os contratos. Isso está na competência da PGR, como zelador pela legalidade. Agora, se a pessoa visada achar que esta medida da PGR não é correta, pode recorrer e o tribunal vai ter que dirimir este assunto.
É assim que estas coisas funcionam. Portanto, não funcionam como está a tentar dizer aqui aos nossos telespectadores. Estou a pedir para nos representarem bem na Assembleia da República e não andar a fazer interpretações de lei que não são corretas aqui para todo mundo ver, para todo moçambicano ver. Façam um favor, não é assim. Exato. Competência de pronunciar crimes é exclusivamente dos tribunais. As outras instituições do Estado podem fazer denúncias e têm outras competências. O caso da PGR, por exemplo, pode anular contratos, pode anular memorandos de entendimento, se achar que há violação da lei. Agora, as pessoas visadas nisso, querendo, podem recorrer aos tribunais, para que os tribunais sejam elas a dirimir esse tipo de querelhas, se existirem querelhas. Portanto, é assim que funciona o Estado. E eu peço mesmo, mas encarecidamente aos meus deputados, aqui presentes pelo menos estão a representar uma instituição, pelo menos isso, porque são deputados aqui nesta qualidade estão também, para que observem estes princípios. O deputado do Runguana, noutro momento, disse que nós temos que observar esta calma, temos que deixar as instituições trabalharem. Então, aqui temos que fazer isso também. Os nossos discursos devem ser consentâneos, devem ser coerentes em todos os momentos. Não é num momento apregoamos que as instituições têm que trabalhar e noutro momento achamos que não devem fazer assim. Não é correto isso. Foi anulado o memorando, aceito pelo ministro, o que significa que essa anulação é justa. Logo segue-se a sessão, que é a perca imediata do cargo. Isso não se discute, está na lei da propriedade pública. É simplesmente isto. Agora, se a pessoa não conhece isto, pode falar até amanhecer, mas já nem é clara. Quando há confirmação do conflito de interesse, e este caso foi confirmado pela Comissão de Ética Pública, está a ser confirmado agora pela PGR. A sessão que se sabemos mais sobre o que a PGR decidiu sobre este assunto, sabemos mais nós para pensarmos que o que está a pregoar aqui o deputado Runguana não vai acontecer. Será que nós sabemos mais sobre este assunto? Por que é que nós não esperemos a tramitação deste assunto até ao fim para podermos fazer esse tipo de comentários que estamos a fazer agora, que eu penso que até nem respondem às perguntas que nos foram colocadas aqui. Eu penso que há falta de coerência na forma como a nossa oposição política faz política neste país. Não está correto isso. O ministro disse assim, não falaciem a política. A política não é falaciosa. E este contrato vai ser assinado de novo, nos mesmos termos, com o mesmo valor. Isto é o desprezo total e puro do Estado. Se for o caso, na mesma, as instituições de justiça vão se pronunciar sobre isso. Julião Cumbana, a lei diz claramente que em casos dessa natureza o dirigente perde automaticamente o cargo. Na sua opinião, deve-se aplicar-se a lei para este caso do professor, do ministro Carlos Mesquita? Se isso é o que diz a lei, e as instituições que zelam pelo cumprimento da legalidade comprovam e confirmam que é assim que a lei diz, é assim que se tem que fazer, é aquilo que eu estava a dizer. Mas são as instituições da administração da justiça que têm que se pronunciar nestes termos. Agora, nós podemos dar esta indicação de que a lei diz isto, mas a interpretação das instituições da administração da justiça pode ser outra. Aí é que se abre o espaço para o nosso debate. Neste momento, só podemos dizer apenas que a lei diz isto, no nosso ver devia ser isto que tinha que acontecer. Exato. Mas esperarmos que sejam as instituições de direito a decretar que assim seja. Acho que o ministro Mesquita não vai negar cumprir a lei da mesma forma que agora está a dizer que, olha, se a PGR assim entende, então eu não nego que se anulem esses memorandos de entendimento. Podem se anular. Agora, se há necessidade de haver outros procedimentos para além disso, a PGR é que sabe. É que vai decidir. E se a parte neste processo acha que foi lesada, pode ir ao tribunal. Então vamos deixar este processo correr como deve correr. Exato. Momad Yassina, o presidente do Conselho Constitucional, Alfredo Gamito, diz que não há matéria de crime nesta assinatura de memorando entre os irmãos Mesquita e que o ministro deve ter feito, portanto, deve ter assinado este memorando por falta de conhecimento do funcionamento da administração pública. Como é que olha para essa questão, olhando para o facto do Carlos Mesquita ser um empresário de sucesso, experiente nesta área de negócios? Primeiro acho que o ministro deve ter se sentido um bocadinho ofendido com essa
essa explicação, porque, afinal de contas, foi-lhe passado um atestado de incompetência, quando lhe é dito que o ministro desconhece a lei da propriedade pública. É um atestado de incompetência para um ministro. Quer dizer, este é o primeiro ponto. E aí também o ministro tem espaço de se retratar publicamente e pedir praticamente que o membro que venha a se retratar, porque afinal de contas é a figura de um governante que é desmanchada publicamente. Este é o primeiro ponto. E segundo, se não o fizer, é porque reconhece que, na verdade, é incompetente em relação à questão que lhe é colocada. E eu pergunto, se qualquer pessoa que vá para um cargo público passa por indução, a indução é a primeira coisa que a pessoa passa por ela quando assume um cargo. Será que este ministro não passou por ela? Se passou por ela, ok. Como dizia no início, não tem pessoas que lhe estão a assessorar. Muito bem, porque se o ministro passa por esta humilhação pública, porque é humilhante o ministro aparecer a aprovar, fazer pompa e circunstância, aquela festança toda com o seu irmão, para dias depois a gente aparecer a dizer que é nulo, não porque há nulidade, é nulo. Quer dizer, então, se é nulo o que o ministro fez, a primeira questão é o próprio formato daquele dia que o ministro esteve lá. E eu penso que no lugar do ministro, sem olhar para o artigo 3 da Lei de Propriedade, esta, como bem disse, é um empresário de sucesso, pessoa digna, que na verdade eu colocava o lugar à disposição. Por quê? Porque, afinal de contas, ficou claro que, como disse o Conselho Constitucional, eu não conheço a interpretação do lugar onde eu estou a dirigir. Eu penso que não há maior ofensa clara por parte dessa instituição para o ministro. Exatamente. Vamos olhar para uma outra questão. O diretor do Centro de Integridade Pública disse mesmo que deve haver responsabilização. Desde o início defendeu esta posição e eu vou passar então a citar o que ele disse. Disse que é difícil compreender como é que essa pessoa continua ministro. Havia espaço para a responsabilização política e ao nível da PGR e era preciso dar seguimento. Não se deve apenas desfazer o contrato, tem que haver responsabilização. Como é que acha como é que olha para esta situação? Bom, portanto, não é só estarmos aqui a desfazer um memorando e darmos o dito pelo não dito. É assim que deve funcionar? Eu penso que esta questão sobre responsabilização política simplesmente só não faz parte da nossa cultura política, mas deveria fazer parte da nossa cultura política. Aqui eu tenho que concordar parcialmente com as pessoas que se pronunciam neste sentido. O ministro Mesquita já apareceu na imprensa por inúmeras vezes. Eu acho que não há de ser porque as pessoas ou a imprensa está contra ele. Ele de facto é uma pessoa digna, é uma pessoa que foi chamada para o governo porque se pensou que ele pode dar um contributo na área que ele trabalha como homem de negócios, para ver como é que nós podemos gerir o problema dos transportes e comunicações do nosso país. Agora, se está a ocorrer que ele está a ficar envolto em penumbras, em assuntos que indiciam qualquer conflito de interesses entre a sua posição e os seus negócios, então eu penso que, de facto, para não termos que chegar a este nível em que estamos a chegar agora, ele devia parar um bocadinho e ponderar e ver que tipo de decisões é que ele pode tomar como pessoa íntegra e não esperar que o Presidente da República tenha que se sentir pressionado pelo público para o retirar ou para o exonerar do cargo. Agora, porque eu penso que não há falta de quadros no país para assumir a responsabilidade que ele está a assumir neste momento, que até pode talvez fazer melhor ou pior do que ele está a fazer, mas o fato é que não fica bem para a figura de um governante estar todo o momento na boca do povo e não por boas razões. E eu penso que para ele poder abrir espaço para o chefe dele maior, o Presidente da República neste caso, poder trabalhar melhor, ele deveria analisar estas polêmicas todas em que ele anda envolvido na imprensa e tomar uma decisão que preserva a sua integridade. Portanto, é isto que eu podia dizer sobre estes pronunciamentos.
o Presidente do Conselho Constitucional deu a sua opinião como autoridade do Estado, que também de facto, não parece haver crime, mas há conflito de interesses. Ninguém disse que conflito de interesses é crime. Eu não conheço nenhuma lei que diga que conflito de interesses é crime, mas pode acontecer que algumas pessoas interpretem assim. Penso que foi nesse sentido que o Presidente do Conselho Constitucional se pronunciou. Eu havia de interpretar também este pronunciamento do Presidente do Conselho Constitucional, colocando à parte este pronunciamento do Adriano Novunga, como também uma chamada de atenção ao próprio ministro para poder se rever no meio dessas polêmicas todas e considerar de facto uma responsabilidade política no caso e uma renúncia, se calhar. E portanto tomar uma decisão de forma voluntária e para não ter que esperar ser sacado, porque se for sacado a sua própria imagem não vai ficar bem aos olhos dos moçambicanos. E portanto eu penso que tudo isto aqui é correto nós podermos pensar e ponderar sobre este assunto. O que está a dizer o presidente do Centro de Integridade Pública é também uma opinião que penso que o próprio ministro Mesquita pode pegar e analisar, juntando estas outras opiniões que estão a aparecer agora com aquelas que já foram emitidas e todos os outros momentos quando ele esteve envolvido em assuntos, alguns dos quais até não se provaram sendo verdadeiros, mas este assunto de conflito de interesses, este é o segundo caso que eu sei ele estar metido. Primeiro foi no caso dos transporte de mantimentos para apoiar as vítimas das calamidades naturais, agora está este memorando de entendimento. Penso que é o momento para ele próprio sentar e refletir para que decisão é que é melhor para ele próprio tomar, para não ficar com a imagem toda pintada a preto por causa destes escândalos. Exatamente. Aparentes escândalos, até não diria que são escândalos, mas são aparentemente escândalos que podem até manchar erradamente a imagem dele. Deputado Ronguana, o Presidente da República tem estado ultimamente a defender o combate cerrado à corrupção. Acha que deveria-se começar então já a combater-se essa questão deste mal, portanto, que enferma a sociedade moçambicana, olhando para esta questão que nós estamos aqui a analisar? Não, eu penso que primeiro, neste caso, tem que se olhar a lei da propriedade pública. Como disse, eu não me lembro muito bem do número da lei, não é? Mas estou claro que na parte que fala das estações, uma pessoa que está envolvido, um servidor público que se confirma, como é o caso, que esteve envolvido em conflito de interesse, a primeira sanção é a perca do cargo. Agora, olhando para a forma como o seu ministro falou, ao dizer assim, este contrato vai ser editado nos mesmos termos, com o mesmo valor e assinado pelo seu colega, significa que ele está à vontade, significa que todo o governo concorda que a forma mais sábia de ser governante é isso, é se envolver em conflito de interesse, se for descoberto, então vem outro. Eu penso que isso mancha o próprio governo. Que tal se for na perspectiva, desculpa, professor Ari mesmo, que tal se for na perspectiva de que ele está a considerar demitir-se do cargo, para continuar a fazer os seus negócios e ter este contrato presente com o Estado moçambicano? Porque ele pode estar a considerar isso. Portanto, eu penso que pregar muito nesse ponto ali pode revelar seu engano. Quando vi isto, por causa das minhas funções, não, quando vi isto, que um governante, ao invés de pedir desculpa, porque depois de ter sido confirmado por uma instituição legitimada para tal, devia vir pedir desculpas ao povo moçambicano. Essa é a primeira coisa que devia feito, mas pelo contrário, reafirmou que está de cabeça erguida, palavras textuais, e que este contrato vai estar em vigor nos mesmos termos e no mesmo valor. Mas assinado por um colega, portanto, acho que pareceu-me que isto é grave. E se estamos com um ministro, cujo chefe do governo, neste caso é o chefe do Estado, que quer combater a corrupção, porque, convenhamos, a questão do conflito de interesse é exatamente para prevenir a ocorrência da corrupção. Porque se está a fazer um contrato com o seu irmão, o que se espera é que você não está em condições psicológicas, afetivas, para ter aquela isenção que era esperada. Portanto, se nós queremos combater a corrupção,
a primeira coisa é não estarmos envolvidos em conflito de interesse. Portanto, eu quero acreditar que estou enganado, que rapidamente vai se cumprir a lei, não é, que é a perca do cargo, e que o ministro há de retratar-se, há de vir pedir desculpas ao povo moçambicano, e não vejo também razão porque que alguns dirigentes vão querer desculpar. Vamos deixar que seja ele. Não é? Teria sido muito bonito se tivesse sido ele, dizer que, olha, eu realmente caí nisto porque não sabia. Agora, as outras instituições, no caso, que é, por exemplo, o Conselho Constitucional, não tem como função desculpar ninguém. Tem de olhar, dizer que não, foi violada a lei. E quando é violada a lei, tem que haver consequência. Portanto, não estou aqui a dizer que houve crime, não houve crime. Estou a dizer, houve um conflito de interesse que foi 2 vezes confirmado. Porque se fosse o que o meu colega está a dizer, logo que veio o alarme da ética pública, porque a ética pública já tinha declarado que é um conflito de interesse. Já nessa altura, nem teríamos chegado à Procuradoria da República, mas a verdade é que, mesmo depois de ouvir o que a Procuradoria da República diz, o que nós tivemos foi aquele pronunciamento. E como se não bastasse, realmente o chefe do governo também ainda não se pronunciou. E quando se trata de matéria de ética, quando se trata de matéria de combate à corrupção, a resposta tem que ser rápida. Tem que ser rápida, tem que haver, para então, salvaguardar a dignidade do uma nosso intervenção Estado. rápida. Momad Yassine. Eu até queria acrescentar mais um ponto, que um dos primeiros escândalos do ministro foi exatamente ter alojado o seu cunhado no Hotel Plano. Um dos que foi, no princípio, o contratou para um dos administradores da LAM, na altura, e o alojou no Hotel Plano a 14 mil meticais por dia. Quer dizer, este foi um dos primeiros escândalos. Olha, a questão aqui é que, se o Conselho Constitucional conseguiu perceber que este ministro não compreende ainda a dinâmica do governante, de certa forma, pode falar com quem o nomeou, no sentido de que evite que o seu governo esteja numa situação de encontrar instituições públicas ou até instituições sociais a constantemente estar a rejeitar uma posição do governo porque este seu ministro não entende. Porque, caso contrário, vai ser entendido como se fosse arrogância do poder. Porque, afinal de contas, todo mundo sabe que o ministro Mesquita tem uma relação afetuosa com o Presidente da República. Isso todo mundo sabe. Então, provavelmente, esses tantos outros escândalos, vai chegar uma altura que a gente pensa que é um super-ministro, no sentido de que nada lhe acontece. Passou pelo primeiro, não aconteceu nada. No segundo, sobre os caminhões, disse que não tinha nada para dizer e não aconteceu nada. Este também, quero acreditar que primeiro pode ser uma falha, segundo, ponderado, terceiro, pode chegar a uma situação em que o Presidente da República olhe e diga, bom, meu amigo, por muito, ou até para fazer jus ao discurso que eu tive há dias atrás de combate à corrupção, tem que começar por si como exemplo, tal como os outros chefes de Estado no passado, por aquilo que se percebe, sempre buscam um ministro para ser ele o exemplo da anticorrupção. E eu quero acreditar que há aqui também uma boa oportunidade e evitarmos que outras instituições do Estado tentem, como disse o colega Ronguano, justificar-se por parte de alguém. Eu quero acreditar que depois de hoje há de haver uma reflexão de quem poder, porque afinal de contas nós só nos cabe comentar. Últimas considerações com relação a este tema. Vou pedir então 2 minutos para cada convidado. Eu acho que sobre este tema, os meus 2 minutos vou despendê-los a dizer o seguinte, que penso ainda neste caso que as mesmas instituições de direito que despoletaram este assunto publicamente, a elas pode recorrer o próprio ministro, querendo, na minha opinião, para pedir conselhos sobre qual deve ser a posição que ele tem que tomar. Mas ele não pode, na minha opinião, ficar simplesmente à espera que, depois destas informações terem vindo a público, o Presidente da República seja ele a tomar a decisão que achar que tem que tomar para se continuar a trabalhar juntos ou não. Penso que o próprio ministro é suficientemente adulto e responsável, bastante responsável, eu acho, para se dirigir a essas instituições e procurar saber que tipo de decisão
é que é melhor tomar neste momento, sobretudo por causa desta coisa de responsabilidade política, porque não me parece haver espaço para a responsabilidade criminal neste caso, mas já há espaço para a responsabilidade política, ainda que as acusações que estão-se a fazer neste momento não sejam verdadeiras. Mas só o fato de o nome do Ministro dos Transportes e Comunicações ter aparecido por diversas vezes na imprensa, não por boas razões, eu penso que é um caso para deve haver então esta cultura dos dirigentes que se não vai bem, pode ser um bom exemplo, pode ser um bom exemplo e ele fica com bom nome na sociedade moçambicana se tomar uma decisão dessa natureza, porque não é bom que um ministro apareça muitas vezes na imprensa envolvido em situações que colocam dúvida sobre a sua responsabilidade política do governo. Momad Yassine, 2 minutos apenas. Bom, eu primeiro parabenizar o CIP, porque foi uma das primeiras instituições a aparecer publicamente a acusar, ou seja, a denunciar este contrato. E também a recomendar que o Ministério de Transportes e Comunicação encontre melhores assessores. Isto no sentido de evitar com que o ministro, porque eu sou de crer que o ministro não prepara sozinho o seu dossiê. E essas pessoas devem aconselhar melhor o ministro, principalmente em questões de claro conflito de interesse como este. E provavelmente também dizer que não seria, continua não sendo ético dizer que este contrato vai continuar na mesma situação em que está, porque afinal de contas, logo a priori, o conflito de interesse significa que há acesso à informação prévia, que pode ter sido passada para o outro no âmbito da altura do concurso público. Então, partimos do princípio que este contrato também deve ser denunciado na sua íntegra, ou no sentido deve ser anulado e ser lançado de novo. De maneira que as pessoas possam concorrer, porque afinal de contas ficou claro que não houve conflito de interesse, porque estes eram irmãos e ninguém pode garantir que não estiveram antes a mostrar-se como é que vai ser a pontuação do concurso público, de forma que o outro possa vencer. Eu penso que aqui não só não está bem o ministro, mas também os assessores do Ministério. Exato. Sr. Rongué. Bom, a primeira questão, é preciso lembrar que os transportes e comunicações é que nos ligam ao mundo. Por exemplo, o nosso Estado está hoje com problemas de credibilidade com o mundo fora. Ora, se for um ministro dos transportes e comunicação, é preciso lembrar, exatamente o instrumento pelo qual nos liga com o mundo, então ter um ministro envolto nesses escândalos significa que estamos a nos colocar perante os outros numa situação dramática. Segundo, aqui não há espaço para posições de magnânimos, de política voluntária. Não, há uma lei. A lei da probidade pública é clara. Não é? Repito que não me recordo bem qual é o artigo, não, mas a lei da probidade, no capítulo das sanções, diz claramente, havendo prova de conflito de interesse, a sanção é a perca do caso. Então, estamos perante esta situação, deve-se tirar consequências imediatamente. E depois de tirarmos essas consequências, vão-se seguir os outros casos subsequentes. Mas a perca do cargo é automático e eu estou até admirado porque o chefe do governo ainda não assumiu a sua responsabilidade. Eu já não estou a pensar no ministro, porque essa já se pronunciou. Disse, não, eu estou de cabeça erguida, é assim mesmo, a vida vai andar. Agora, estou sem perceber como é que o chefe do governo ainda não fez o seu pronunciamento da admissão e da consequência da lei. Exatamente. Vamos então dar por terminado este espaço de análise. Obrigado então por estarem aqui connosco mais uma vez. Voltamos a ver para a semana. Nós vamos fazer um brevíssimo intervalo e já voltamos para as notícias. Até já.